está com muito a própria esposa do Glauber, a Sâmia Bonfim, que tem uma outra vertente de enfrentamento, uma coragem, né? Inclusive, há pouco agora eu li aqui na página da própria deputada Sâmia que ela acionou o Ministério Público após alunos de medicina em São Paulo estenderam uma faixa com alusão ao estupro. Faculdade Santa Marcelina. Alunos fizeram alusão ao estupro em uma faixa erguida durante um evento esportivo promovido pela Associação Atlética do curso. A faixa é baseada no hino que alude ao estupro e ao desprezo às mulheres, como elemento de identidade de grupo e de hostilidade em contexto esportivo. Ainda que a faculdade alegue estar tomando providências no âmbito universitário, os responsáveis devem responder pelos atos também perante a sociedade. Olha só, está falando agora um cara que é professor há mais de 10 anos e que passou a vida inteira na sala de aula, em especial lecionando para universidades, para escolas privadas, que trabalham esses alunos para entrarem nas universidades públicas e privadas, em especial nos cursos de medicina. E eu lecionei em especial para pré-vestibulares e colégios dedicados a formar alunos de medicina. E eu durmo todos os dias satisfeito, feliz e realizado por pessoas que eu sei que nós ajudamos a construir, que vão dignificar essa carreira, esse ofício, essa missão, né? Esse lugar que a medicina teoricamente deveria estar representada. Eu cito aqui nominalmente uma aluna que eu sei que fará isso e que foi minha aluna no ano passado, que me orgulha muito, que é a Vitória Benedetti. Mas nós temos sim uma ordem de, quantitativamente falando e qualitativamente falando, ou desqualificadamente falando, de burgueses que, pela lógica do capital estruturado, conseguem se alçar para assumir uma posição de poder, status e mais estrutura financeira a partir do exercício comercial da medicina, e que não fazem outra coisa desde o ingresso na universidade a não ser vender o hálito fétido desse fascismo que a classe dos médicos muitas vezes, a categoria dos médicos muitas vezes teve na história do Brasil e tem. Porque eu li os livros de história e não esqueço que estiveram do lado do golpe de 64. Que muitos deles estiveram do lado deste golpista genocida do Bolsonaro, que foi um inimigo da ciência da medicina, apoiado, sustentado e tutelado por muitos médicos. Aí entram na universidade, sem nenhum tipo de preocupação técnica, teórica, prática, da execução, da arte, da alquimia da medicina, estão preocupados com atléticas, com trotes, com festinhas, com uso deliberado de drogas, com, momentos de lazer, só curtindo vestir um jalequinho branco, um estetoscópio e fazendo disso um cartaz de status social e fotos coloridas para Instagram. E na hora que se reúnem, vomitam preconceito contra pessoas mais pobres, preconceito de raça, homofobia, culto à violência contra mulheres. Tudo isso essa gente faz. E eu acho asqueroso, porque representa um dos ofícios que deveria ter o elan mais humanista da sociedade. E é o mais mercantilizado. É nojento. É asqueroso, é fétido. É inaceitável. Porque estes jovens que fazem isso hoje são os médicos consagrados que depois nos atendem como se fôssemos piores do que animais. Porque eu vejo muito mais carinho e decência no trato de veterinários com alguns animais do que alguns médicos com seres humanos. O cara faz medicina, ganha uma banana de dinheiro em cima disso, rejeita o SUS, ataca pobre, usa as redes sociais para defender um cara que é antivacina. E o filho dele depois entra na medicina para fazer em atleticazinha, o cacete, ir para lá, cheirar sua boa cocaína e fazer musiquinha para estupro de mulher. E fazer musiquinha dizendo que ele é o cara porque paga a faculdade e o outro é um pobre. Gente nojenta. Podre. Só tem dinheiro. Porque nem a qualidade intelectual não tem. Estão lá porque tem dinheiro. E mais. O que eu vou trazer agora é um dado. Nos últimos 8 anos do Brasil, mais de 500%, 500% de erros da área médica.
registrados, fora aqueles que ficam sublimados e subnotificados. 500% de erro não é imperícia. Não é só imperícia, é mais do que a imprudência, é a falta de qualidade teórico-prática, porque esses caras estão cagando e andando para a faculdade e mesmo assim vão passando, porque é uma lógica mercantil, você paga, você é cliente, você tem que passar, mesmo sendo médico, e abre qualquer faculdade unisquina por aí, porque todo mundo quer ganhar o seu dinheiro, e nós estamos na mão de um bando de vagabundo, classista, que enriquece sob as nossas custas e nos tratam como se nós fôssemos qualquer coisa. Aqueles que deveriam segurar o último esteio das nossas vidas e da nossa saúde, muitas vezes são dos quais nós morremos na mesa desses caras, porque não estão habilitados para fazer isso, porque só tem um dinheiro para estar lá. Porque não tem a responsabilidade social, civil, humanitária para estar lá. Porque não tem a capacidade técnica e intelectual para estar lá. Mas o problema é a cota racial. Porque ela desqualifica o mercado de trabalho. Puxa esses 500%, caso a caso para mim aí. Caso a caso. De quem errou. De quem matou gente na sua mesa de cirurgia, no seu atendimento, de quem errou um diagnóstico, e nós vamos ver quem são. Caso a caso, um por um. Vocês me desculpem até o tom, gente, mas é que eu fico indignado e faço aqui um elogio à deputada Sâmia, porque alguém tem que provocar o Ministério Público, os parlamentares estão aí para isso, e é uma pena que venha sempre dos mesmos, porque isso é inaceitável. Os filhos de uma elite que só tem dinheiro, só dinheiro, e acham que com dinheiro compram tudo. Compram inclusive as vagas nesses vestibulares. E depois é lá, na esperança de salvar um parente nosso, onde nós nos apegamos a qualquer tipo de simbologia de vida, e eles morrem. E uns de nós culpam seu Deus, os outros culpam o destino, os outros culpam a si mesmo, e às vezes a culpa é deles. Porque era só mais um dia, é só mais um trabalho, é só mais um pneu trocado se eu fosse um mecânico. Não é assim, gente. Todas as profissões são relevantes, importantes, mas tem profissões que têm que ter uma responsabilidade maior. É por isso que eles ganham mais. Não é porque são lindos e loiros. Eles ganham mais porque a vida da gente está na mão deles. Só que em vez de estar preocupado com isso, eles estão preocupados com a atlética, com o campeonato, com a cervejada, com a chopada, com a orgia que vão fazer no final do dia, com a carreira de cocaína que vão cheirar conjuntamente. Isso é insuportável. Porque não amadurecem, porque não é uma fase. Porque isso é uma indústria que está formando esses algozes da vida pública, mercantilizadores da doença e da vida. Que se antigamente achavam que eram deuses porque detinham o poder entre a vida e a morte, fazem isso hoje achando que têm o poder de serem deuses entre a vida e a morte e cobram caro por isso. Cobram fora dos planos. Se locupletam usando o nosso desespero muitas vezes, com os planos cobrindo, mas o cara te apertando por fora. Quem nunca passou por isso? Quem nunca passou por isso? Do médico cobrando por fora. E muitas vezes você tendo que pagar porque você está falando de vida e de morte. Isso é insuportável. É inaceitável. E aí, os caras vão lá para cantar uma música de estupro. Quando o médico outro dia estuprou uma mulher numa mesa de cirurgia. Se não me engano, era no parto. Inaceitável. 2025. Outro dia me perguntaram: Tiago, quando sua esposa tiver filho, eu quero muito ser pai em breve, a minha esposa quer ser mãe. Mas quando você tiver filho, você vai assistir o parto? Eu digo, é óbvio que eu vou estar lá. Mas por quê? Você vai ter coragem? Eu digo, eu não tenho coragem de deixar a minha esposa naquela condição sozinha com pessoas que eu não conheço, porque não dá para confiar nem no médico. Não dá para confiar num sacerdote porque eles estupram. Não dá para confiar num médico porque eles estupram. Não dá para confiar num motorista porque estupram. Essa maldita doente sociedade que coloca as mulheres nessa condição, sendo abastecida por jovens que tiveram oportunidade de estudar, que vêm dos melhores colégios, que têm dinheiro, que falam inglês, francês, italiano, que vão para a Europa, que esquiam na Suíça, mas que pegam a porra desse dinheiro no final de semana para fazer um campeonatinho, para encher a cara de trago e fazer musiquinha sobre estuprar mulheres.
E depois eles vão atender as nossas esposas, os nossos filhos, as nossas filhas, sendo daqui um pouco mais pediatras, trabalhando em áreas geriátricas, cuidando de idosos, aí agridem os idosos. São lixo. São lixo. Hoje eu tenho mais raiva de médico do que eu tenho de outras classes que já foram muito maltratadas pela sociedade, às vezes merecidamente. Jornalistas, muitas vezes, porque são corruptos com a notícia, e eu tenho ranço. Policiais, porque representam uma instituição de repressão. Políticos, que muitas vezes estão colocados no campo da corrupção. Mas os médicos, para mim, são os piores. De todos eles, quer saber? Mais do que políticos, mais do que jornalistas, mais do que policiais. Mais do que banqueiros até. Hoje eu tenho mais raiva dos médicos. Porque todas essas outras coisas a gente consegue lutar politicamente. Os médicos não, eles são intransponíveis. Não dá para entrar lá dentro. Eles se protegem de uma forma absurda. 2 minutos faltando para as 3. A Cláudia aqui, ó, sua indignação é a nossa também. Vamos lutar sempre, o Brasil é nosso, é isso aí. A Mariluz, é isso aí, Thiago, falou tudo, são assim mesmo. É de indignar, gente. Verdade, falou tudo, isso aí, certeza, Deilton, desabafar tá bom, é tranquilo. É um desabafo mesmo, Suzane, porque às vezes isso engasga a gente, sabe? A gente vai vendo os acontecimentos, vai vendo no dia a dia as coisas que nos deixam de mão amarrada e parece que a gente não pode fazer nada a respeito. E eu não suporto mais viver nessas condições. Elizabeth Oliveira, Thiago Suman, dinheiro só funciona junto com solidariedade. Então esse médico imbecil deve ser, só pode ser um bolsonarista. Esse médico, viva Sâmia Bonfim, aqui não é um médico, Elizabeth. São vários alunos de medicina, é o futuro da área médica. São vários, num cântico coletivo, num campeonato de futebol. Os médicos cubanos são muito gente boa. É claro que eu não estou generalizando, Carlos. Tem muito médico bom. Você tem aqui, por exemplo, uma aluna que me orgulha muito que tem entrado na medicina e tantos outros médicos aqui. Dr. Marcos Caseiro, por exemplo, lá em Santos, que é um vereador, um médico infectologista, um homem maravilhoso, né? Não estou generalizando, estou falando de uma categoria como uma forma geral, mas não genérica. Estava ouvindo, cuidando da reprodução do material da vida. Valeu, Ismael. Vamos tirar esses da política, Francisca. Valeu, Janete, pelos R$20. É importante demais para o horário, para o canal. Herança maldita, diz a Sônia Vieira. Urra, diz o Sidney Cripa. Vamos ver aqui. Urra, Janete também. Hiperchat, bora. Francisca, verdade, Thiago, não tiro sua razão. O mundo está complicado, diz a Suzane. Sou atendido no hospital público, me sinto um lixo, diz o Jorge Melo, mas nos privados também, tá, Jorge? O Denis está aqui com a gente, traidores da pátria, diz o Sidney Cripa. Mas e os crentes, diz o Fábio? Tá ali, o Fábio. É uma turma, né? São a escola da elite, diz a Elizabeth Oliveira. Conselho de Medicina é conivente com essa corja de falsos médicos, diz o Sidney Cripa. Joga tudo, Thiago, diz a Francisca. Assuma sua indignação, é nossa, é o Cripa. Doutor Marcos Caseiro é maravilhoso, diz a Janete. Legal os recados, gente. Obrigado, Suma, por ser a nossa voz, é a Diana. É o nosso papel aqui, Diana. Se a gente não puder fazer isso, não cumprimos o nosso ofício. Grande desabafo, Suma, professor Antifa. A maioria dos médicos hoje é só status social. Quase todos, Carlos. Quase todos. São raras as exceções. É isso que dói. Importante a tua voz e a nossa voz aqui, professor. É a nossa voz, porque a gente se representa, a gente se soma aqui. Estou contigo nessa. Os médicos, CRM especialmente, foram coniventes com o genocídio na pandemia, inclusive legitimaram a questão da cloroquina. Até hoje tem médico que bota na cabeça das pessoas que o fato de elas estarem vacinadas é que está gerando efeitos colaterais de doença, sem nenhum tipo de registro científico que possa comprovar isso, né? Nenhum tipo de registro. Alô, voz trabalhadora, faça um corte dessa fala do Sum, pede a professora Antifa. Se o Portinho estiver na área, ele já deve estar trabalhando nisso, senão depois eu passo para ele. Vovô, 3:02. Uma hora de programa, a gente dá uma respirada, como aquela nossa filha, Marcos Caseiro, infectologista, vai humano, lá de Santos. Maravilhoso. Ele deu um pau num filho da mãe, viu, no púlpito da Câmara Municipal lá e chamou Lula de Nine. Viralizou no Brasil, quem não acompanhou, procura lá, gente. Ele é incrível, sou fã mesmo. Meu povo, antes de ir embora, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha o nosso conteúdo. Vamos girar a notícia aqui no Voz Trabalhadora. Eu volto amanhã. Paulo Clias estará comigo.
Vamos falar de economia aqui no programa e você é nosso convidado, tá bom? Equipa chama a canção, né? Vai ser peso, vai ser peso, vai ser peso. Nesse dia eu vou tomar um porre. Eu vou tomar um dia 25 já. Já vira réu. Quando for preso, então, me achem perdido por aí, espalhado pelos cantos da cidade. Ô Trebor, valeu! Valeu, gente! Até amanhã às 2 da tarde!